Olá, está começando agora o programa Diálogo Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre a campanha Outubro Rosa. É um movimento mundial de luta contra o câncer de mama. No Brasil, a cada 24 segundos, uma mulher é diagnosticada com a doença. E a cada ano, 57 mil novos casos são registrados. Para falar sobre o número de casos, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, nós convidamos o Tiago Turbay, que é diretor de Relações Governamentais da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, e participa também da nossa entrevista o Dr. Sandro José Martins, coordenador geral de atenção às pessoas com doenças crônicas do Ministério da Saúde. Antes de começar a nossa conversa, a gente vai ver como estão os números da doença no Brasil e conhecer um pouco da história da campanha Outubro Rosa. Os brasileiros estão acostumados a ver importantes monumentos nacionais ficarem cor-de-rosa no mês de outubro. A campanha mundial de combate ao câncer de mama chegou ao Brasil em 2002, com mais de uma década de atraso. Afinal, foi em 1990 que o lacinho rosa, principal símbolo do movimento, ganhou as ruas na Corrida pela Cura, em Nova York. A ideia é chamar a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, segundo tipo mais comum entre as mulheres, apenas menos frequente que o câncer de pele. Só este ano, o Brasil deve ter perto de 58 mil novos casos de câncer de mama, segundo a estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Em 2013, a doença matou mais de 14 mil brasileiros. É bom frisar que 181 vítimas eram homens, ou seja, essa não é uma preocupação exclusiva das mulheres. Também atinge a população masculina, ainda que de forma rara. Ambos os sexos precisam prevenir. Um diagnóstico precoce pode representar uma chance de cura próxima dos 90%. O autoexame não custa nada e pode ser feito em casa. Também as mamografias são gratuitas no SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas, havendo necessidade de retirar a mama, a rede pública faz a reconstituição, desde que haja condição clínica. A cirurgia ajuda a recuperar a autoestima das mulheres. Mas o melhor é reduzir os riscos de câncer de mama, que pode ser feito com exercícios físicos e alimentação saudável. Números alarmantes, isso que a gente viu aí na reportagem, né? Eu queria começar com o Dr. Sandro Martins. O que dizer diante de tantos números? Estamos preparados para enfrentar essa doença? O câncer de mama vem na ponta de uma preocupação do sistema de saúde nacional com as doenças que vêm em decorrência do envelhecimento da população. Então, a gente sabe que a mudança do perfil demográfico do país vai trazer pressão sobre o sistema de saúde, sobre o incremento da prevalência de doenças crônicas, das quais o câncer é hoje, no mundo inteiro, das doenças crônicas, a que responde pelo maior número de anos de vida perdido em idade produtiva. O câncer, quando afeta pessoas dos seus 40, 50 anos, priva a sociedade da capacidade de trabalho, pessoas jovens, capacitadas, e isso traz um impacto econômico muito significativo. Então, o câncer é uma preocupação e o sistema de saúde inteiro carece de um planejamento que deixe desenhado para os próximos 20 anos condições de investimento na ampliação da capacidade de atendimento dessa doença. Tiago, você que acompanha bem essa questão dos direitos da saúde pública, especificamente do câncer de mama, essa questão da saúde pública relacionada ao câncer, como é que nós aqui no Brasil estamos? Isso que o doutor falou de preparar, a gente vai ter condição de preparar para os próximos 20 anos um combate mais eficaz? Sem dúvida, acho que o Brasil tem condição não só financeira quanto organizacional ou talentos para que isso ocorra. É importante dizer que o câncer tem evoluindo com sistemas de tratamento, não só de descoberta científica, de pesquisas e desenvolvimento, por exemplo, de novas drogas, que é uma das abordagens, mas também eu acho que um interesse maior da população a preservar a sua vida, a fazer uso de bons hábitos alimentares, a exercício físico. E isso tem um impacto na curva de mortalidade de câncer. Hoje a curva brasileira é ascendente, infelizmente, mas a tendência é que a gente faça
dela paralise, pelo menos, e depois a faça cair. Essa é a expectativa, acho que nós temos condições. E o sistema jurídico, pelo menos de direitos de pacientes, acho que tem um crescimento enorme a partir de 2010. Havia algumas alternativas desde 2008, antes também, mas a partir de 2010 esse modelo fica mais rígido. As mulheres passam a ter maior conhecimento sobre a doença e quais os direitos que ela tem em relação ao sistema para exigir. E a gente falando da campanha Outubro Rosa em si, a importância dela, de levar esse conhecimento para que a mulher tome também atitude, porque a responsabilidade também não é só do Estado, né? Sem dúvida. A disponibilidade de meios de prevenção em toda a população, ela é uma obrigação do Estado, mas o uso dessa tecnologia à disposição depende de uma organização local e da participação ativa do cidadão. Então, o cidadão tem que buscar acesso aos meios disponibilizados para esse diagnóstico. Falando, por exemplo, no câncer de mama, que a gente colocou, o Brasil faz hoje em torno de 4 milhões de mamografias de rastreamento de câncer de mama anualmente. Mas a capacidade instalada de mamógrafos poderia estar fazendo em torno de 7 milhões de exames. E por que não se faz? Há uma dificuldade de acesso a esses equipamentos de mamografia. Porque os equipamentos estão disponíveis e estão realizando menos exames do que poderiam estar oferecendo para a população. Então, há uma busca a esses exames abaixo da capacidade instalada. Claro que isso tem que ser visto num contexto de que esses equipamentos estão em grandes centros urbanos. E o país é um país de municípios de pequenos e médio porte, então, as pessoas onde as pessoas precisariam se deslocar periodicamente para municípios maiores para realizar esse exame. Isso envolve uma organização local da Secretaria Municipal de Saúde, seus postos de saúde, a equipe de saúde da família, em se organizar o acesso a esses equipamentos. A gente já vai falar mais sobre o acesso. Antes eu queria ouvir aqui a FEMAMA falando do Outubro Rosa, já que participa ativamente, falar da importância e dos resultados que tem tido com essa campanha no país. A FEMAMA, desde 2008, faz uma campanha nacional. Ela é uma federação enquanto associação de ONGs nos diversos estados brasileiros, então de forma organizada e central, ou pelo menos harmônica, desde 2008. Então, de 2008 para cá, o Outubro Rosa tem gerado uma agenda positiva do câncer de mama. É um mês em que se discute de forma forte e com novas alternativas o que é o câncer. E esse sistema de conscientização não deveria acontecer só em outubro, mas se aproveita a campanha. Esse ano a FEMAMA lançou a campanha Acesso Já, para a ampliação do acesso às mulheres, não só à mamografia, mas como sistemas de tratamento, acessos a medicamentos, sistemas de diagnóstico antecipado, que talvez o mais importante, mas acho que nós percebemos que tem um grupo maior de mulheres interessadas, um grupo maior de mulheres que passam essa ideia à frente. E isso tem um impacto na saúde pública. Falamos aqui, o Dr. Sandro falou da mamografia. É importante que nem sempre essas mulheres que procuram, que deixam de procurar o sistema, talvez seja por falta de informação ou por alguns tabus, alguns mitos associados ao câncer. Então, a sociedade civil se organiza para mostrar que há alternativa e uma doença com um percentual de cura muito grande se descoberta de forma precoce. A nossa equipe foi às ruas e perguntou a várias mulheres se elas costumam fazer o autoexame e a mamografia. Essa campanha é a prevenção do câncer de mama, para alertar as mulheres a fazer o exame a partir dos 40 anos. E quando alguém tem histórico na família, pode ser até antes dos 40, e é muito importante. A senhora sabe quais são os meios de exame para prevenir? O autoexame, que você tem que fazer na hora do banho. É quando você sente alguma coisa diferente no seu seio, uma dor, até uma roupa que lhe incomode, uma secreção, uma pele enrugada no mamilo. Isso tudo são sinais. A mulher está inserida no mercado de trabalho
E a vida está virando uma correria e às vezes a gente se esquece disso. E eu acho muito importante ter um mês para as pessoas se lembrarem. A senhora sabe quais são as formas de prevenção do câncer de mama? Não, não sei quais são as formas. Tem a mamografia, tem o autoexame. A senhora já fez algum deles? Sim, eu já fiz a mamografia e já fiz também o autoexame. A senhora conhece alguém, alguma mulher, ou homem também, porque isso também atinge o homem, que teve câncer de mama? Sim, conheço. Eu tenho uma colega que ela até perdeu o seio esquerdo e para ela foi assim muito difícil porque é uma senhora já de idade, né? E ela talvez não tenha tido as orientações que nós temos hoje. Eu ouvi falar assim que tem muita gente fazendo uma campanha, tanto que as mulheres elas se mobilizam no Face, nas redes sociais, para poder estar conscientizando as mulheres, até porque é algo importante, porque é algo silencioso. Então já a mulher descobre, já está com um estrago muito grande. Está aumentando muito os casos, né, de câncer de mama. Uma pena que está muito difícil os exames para as mulheres, né? A gente sabe que os hospitais públicos, o acesso está muito ruim, né? Eu acho que deveria ser melhor, olhar mais, as autoridades olhar mais para essa área, né? Porque tem muitas mulheres que querem fazer o exame, mas não têm acesso. A gente já vai falar desse acesso, até porque acesso já é a campanha da FEMAMA. Mas antes da gente entrar nesse assunto do acesso ao exame, eu queria que a gente explicasse. Teve muita gente que falou ali coisa com propriedade, sabia o que estava falando. Outras estavam em dúvida, vamos tentar esclarecer. Acho que a gente podia começar falando exatamente o que é esse câncer de mama. Porque existe uma predisposição genética, sim, mas não é só isso que leva ao câncer de mama, né? Pois é, o câncer de mama é hoje entendido como um conjunto de doenças malignas que podem aparecer na mama e que a gente sabe, na grande maioria dos casos, não vamos encontrar quais foram os fatores predisponentes para que aquela fatalidade acontecesse. Existem agregações familiares, ou seja, famílias em que mães, tias tiveram câncer de mama, as mulheres dessa família têm uma propensão maior e hoje é possível se fazer testes genéticos para identificar esse grupo de 4%, 5% dos casos gerais de câncer de mama que tem essa predisposição, digamos assim, familiar, hereditária. A grande maioria dos casos de câncer de mama ocorre, então, de maneira esporádica e concorre para esse risco de aparecimento do câncer de mama hábitos de vida não saudáveis. Então, são associados ao aumento do risco de câncer de mama a inatividade física. Então, quanto melhor o condicionamento físico da mulher, menor o risco de câncer de mama. Ganho de peso, sobrepeso e obesidade, uma doença do nosso tempo, preocupação em todos os sistemas de saúde pública, crescimento da prevalência de sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade aumenta o risco de câncer de mama, independente da questão da atividade física. As duas coisas concorrem para um risco aumentado da doença. E são fatores que a pessoa pode se policiar e controlar através de uma alimentação saudável, uma alimentação que promova uma preservação do peso corporal, principalmente na mulher após a menopausa. É muito importante a mulher que entra no período do climatério, quando cessam os períodos menstruais, ela tem uma tendência maior a acumular peso. Então, controlar o peso nessa fase de transição é um fator essencial para diminuir o risco de aos 50, 60 anos ser surpreendido com uma fatalidade dessa. Duas mulheres que a nossa equipe ouviu na rua fizeram perguntas sobre o câncer de mama. Vamos ver quais são essas dúvidas. Eu tenho 25, eu estou muito nova para testar ou já posso testar para saber se tem risco e a partir de que idade mesmo, qual que é melhor começar? Quem já tem risco na família, quem tem histórico. Eu gostaria de saber o que está sendo feito para as mulheres terem mais acesso aos exames de mamografia, para que as mulheres tenham mais acesso, porque até agora a gente sabe que sempre está quebrado, as mulheres tentam fazer o exame e não conseguem.
Tiago, você que acompanha isso bem de perto, isso aqui que a nossa entrevistada colocou é de fato o que acontece? Está difícil o acesso? É, de fato. Há um número de mamografias ou um potencial de realização de mamografias no Brasil maior do que o número efetivo de exames que é feito. Tem fatores culturais, fatores sociais, a concentração dos mamógrafos em pontos urbanos somente, enquanto a população do Brasil também tem um número expressivo nos interiores, em pequenas cidades, né, longe dos grandes centros, mas também um problema da manutenção desses mamógrafos, como a entrevistada falou, né, é comum que a mulher chegue para fazer o exame e o mamógrafo está estragado, por exemplo, ou não havia fila, ou o sistema não estava preparado, não havia profissionais para operar, por exemplo, essas máquinas. Há uma série de problemas de acesso, isso é verdade, e também um baixo índice de controle dessas mamografias. É importante não que só faça o exame e que faça esse exame de forma rotineira. No Brasil é preconizado que se faça de 2 em 2 anos. Há outras associações, como a American Cancer Society, preconiza de um ano, é um outro tema, mas que ela busque o exame para que ela fique sempre em contato com o médico, para que ela se policie com a palpação, né? Não é só a mamografia não é um sistema, mas talvez o mais eficiente. Mas a qualidade do exame precisa ser testada. O mamógrafo precisa ser auferido, é preciso que ele esteja calibrado. Isso tudo é um sistema de organização pública. E hoje de carência, principalmente carência de financiamento. Então, acho que isso cai sempre numa desculpa ou num problema de financiamento. Os municípios não têm, os estados não têm, o orçamento da União é menor também para o investimento, apesar de uma escala de crescimento nos últimos anos, mas o acesso ainda é menor do que gostaríamos. E se a gente fala em falta ou de planejamento ou de orçamento, afeta diretamente o Ministério da Saúde, que pode até contrapor aqui ou não, ou concordar, ou até explicar para a gente de quem é essa responsabilidade para melhorar tudo isso. O Ministério da Saúde é um ator nesse concerto de agentes que são responsáveis por prover acesso a serviços de saúde no país. A principal participação do Ministério da Saúde vem no desenvolvimento de políticas, no investimento na construção de unidades de saúde, fornecimento de equipamentos para a rede pública e pagamento pelos serviços prestados. Mas isso não chega ao usuário final se o elemento gestor local do sistema de saúde não tomar as providências. A responsabilidade é conjunta. É uma responsabilidade solidária. Então, hoje, por exemplo, na área de prevenção de câncer de mama, o recurso disponível para a prevenção é bem maior do que é utilizado. Porque justamente na ponta, o gestor local tem dificuldade de manter o equipamento funcionando. Como é que a gente consegue resolver isso, né? O gestor local está tendo eficiência. É preciso atuação do cidadão informado, empoderado, em cobrar do seu gestor local eficiência do seu serviço de saúde. Existem instâncias de controle social no SUS que são muito adequadas para esse tipo de pressão local, para que haja esse acesso. O brasileiro tradicionalmente é meio descrente quando ele vai buscar os direitos dele. E quando a gente dá essa opção para ele apenas... Às vezes a gente tem uma certa passividade em esperar que o Estado proveja as condições materiais todas de maneira automática e sem precisar ninguém reclamar. Isso não é realista. Na realidade, quem percebe a sua dificuldade de acesso tem o direito e tem instâncias locais, o Conselho Municipal de Saúde, para reportar a dificuldade de acesso, que tem condição de pressionar o gestor local a fornecer aquele serviço cuja prestação é prevista em políticas públicas. Então, antes da gente responder a nossa pergunta que sobrou aí da nossa entrevistada de rua, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes falando sobre o combate ao câncer de mama. Não saia daí. O
O Diálogo Brasil está de volta e a gente conversa sobre a campanha Outubro Rosa com o Dr. Sandro Martins, do Ministério da Saúde, e com o Tiago Turbay, da FEMAMA. A gente ficou devendo uma resposta no último bloco, né? Sem dúvida. Então a gente vai responder agora. Qual dos dois quer falar sobre quando? Porque o doutor Sandro. Quando então é indicado para que a gente comece a fazer a mamografia? E antes, explica para a gente o funcionamento da mamografia. Então, a prevenção do câncer, começando antes, é importante a mulher estar ciente do seu próprio corpo. Então, as campanhas e as recomendações para, no banho, fazer a palpação da mama, é uma recomendação no sentido da mulher estar alerta para qualquer modificação do seu corpo que mereça uma atenção médica. O melhor momento do autoexame é depois do período menstrual? A rigor, essa variação em relação ao período menstrual, ela vai mudar principalmente sensibilidade da mama. E a mulher meio que conhece isso do seu próprio corpo. Mesmo assim, uma sensibilidade que ela perceba anormal para o padrão habitual que ela observa, merece uma investigação. Então, esse é um cenário de busca de esclarecimento em relação a alterações percebidas no corpo. Diagnóstico precoce, procurar o seu médico da família, o seu ginecologista, o mastologista, que é o profissional habilitado para investigar aquela queixa e observar se aquilo tem risco para a saúde da mulher ou não. Diferente a situação da mamografia, que a gente está conversando no Outubro Rosa, de rastreamento do câncer de mama. Esse é um exame indicado para as mulheres independente de qualquer sintoma. Então, toda mulher, a partir do seu aniversário de 50 anos, recomenda-se que busque a realização do exame mamográfico. É um exame onde é feito uma radiografia da mama e, através da identificação de padrões de opacidade naquele órgão, pode propiciar o diagnóstico precoce de câncer de mama. Por isso, a importância de se realizar, mesmo que não haja nenhuma queixa relacionada à saúde das mamas. Essa idade, 50 anos, é uma idade que o Ministério da Saúde sugere, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia é aos 40? É aos 40 anos. Essa é uma polêmica internacional. Internacional. A questão é basicamente conceitual, porque as práticas médicas, elas são baseadas em resultados de estudos científicos. E os estudos científicos que foram conduzidos em vários países a respeito do rastreamento por mamografia do câncer de mama são estudos que não estão finalizados. São estudos que continuam sendo avaliados os resultados e o conhecimento tem flutuado ao longo dos anos. O certo é que para a população de 40 a 49 anos, até recentemente a gente tinha uma série de estudos em que não havia, com o rastreamento mamográfico, uma redução de mortalidade por câncer de mama. Quando se faz um rastreamento, o objetivo é evitar que as pessoas morram da doença. Então, quando o rastreamento é feito em idades mais precoces, a mamografia é feita em idades mais precoces, o desempenho diagnóstico desse exame é ruim e a capacidade dele detectar o câncer é ruim. Então, com isso, por uma diferença da mama nesse período da densidade radiológica da mama. Então, realizando a mamografia nessas faixas etárias mais precoces, não tem o mesmo resultado, em termos de capacidade diagnóstica, do que na mulher após a menopausa. Então, esse corte de 50 anos é mais ou menos cortes determinados por esses estudos clínicos. Mas estão sendo observados a evolução desses estudos clínicos e à medida que novas informações chegam, se faz uma revisão e uma adequação dessa política. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade de Cancerologia e de Oncologia Clínica, elas propõe a realização da mamografia já a partir dos 40 anos e em regime anual. Mas você que trabalha com essa questão do direito à mamografia, já ouviu falar também dos tabus que existem em torno desse assunto, como, por exemplo, ela não é a forma mais indicada, existe uma radiação que pode... dá para a gente falar um pouquinho desses tabus para dizer o que é mito e o que é verdade da mamografia? Só uma questão complementar. A gente diverge sobre o início da mamografia. O SUS é
na verdade, a efetivação de um direito, né? E há uma lei aprovada em 2008 que determina a realização do exame de 40 anos gratuito dentro da rede pública de 40 anos adiante. A nossa ideia, e equilibrando um pouco aquela postura popular de que é melhor prevenir do que remediar, de que se realizado nesse período, ela teria chance de descobrir a doença mais cedo e aí não se submeteria a um tratamento... É um contraponto ao que ele disse, que normalmente não se... Se bem que, em função dessa divergência, ou seja, existe uma orientação do Ministério da Saúde, uma política pública que favorece a divulgação dessa mensagem. Exame bienal após os 50 anos para as mulheres até 69 anos, como medida de prevenção do câncer de mama, que é diferente da orientação das sociedades médicas. Então, o que a gente observa do ponto de vista do SUS? No SUS não há vedação para fazer mamografia aos 40 anos. Na realidade, não tem vedação com relação à idade para fazer mamografia. Até antes disso que a gente ainda vai falar. Entenda uma solicitação médica, as pessoas conseguem realizar mamografia no SUS. E se a gente observar o número de mamografias feitas no SUS para 50 anos em diante e para 40 a 50 anos, essa proporção é a mesma proporção que a gente tem na população de mulheres de 40 a 50 anos e além de 50 anos. Ou seja, hoje, em torno de 60% dos exames são feitos para mulheres. Eu vou intervir aqui rapidamente, mas e se tratando de informação, quando ele coloca que é a partir de 40 e que se quer que seja assim, o Ministério diz que é 50, e a gente está falando aqui de divulgar para que as pessoas busquem o direito, a gente fica ali numa certa confusão de passar essa informação. Os 40 anos é um direito adquirido, né? Não há dúvida sobre isso, é uma lei federal. Porque se você quer que a pessoa vá exigir, ela tem que saber onde é que ela está. É assim que é feito hoje. Hoje, na prática, a maioria das mulheres estão recebendo as orientações dos médicos nessa modalidade divergente da recomendação do Ministério da Saúde. Isso tem sido feito os exames habitualmente, não há barreira de acesso para esses exames. Uma das preocupações, em 2013, o Tribunal de Contas da União faz um estudo, por exemplo, de dados sobre o câncer. Havia poucas informações à época. E havia um dado alarmante ali em 2013, que um percentual de mais de 40% de mulheres que tinham sido diagnosticadas com câncer em estágio já localmente avançado e até avançado, com menos de 50 anos. Então, esse âmbito de proteção que a lei determina de 40 em diante, esse intervalo de 40 a 50 estaria preservado por um mandato legítimo da lei. Há alternativas de tratamento ou de detecção precoce, além da mamografia. Mas é importante que a mulher não se sinta desmotivada a fazer antes dos 50 anos. Né? Que procure seu médico, não só procure a indicação médica, quanto também questione esses direitos e a real necessidade. A ideia é que se ela conseguir nesse rastreamento, quando ela é assintomática, detectar algum indício da doença, de que ela consiga e tenha inclusive mais tempo, isso geraria menos custo ao sistema público de saúde, que ela promova logo o tratamento antes da doença avançar. E uma informação complementar para a gente seguir a nossa entrevista, antes disso também é possível se fazer, se você tem risco na família, alguém que já teve câncer de mama, aí você já faz a partir dos 35, O próprio Ministério da Saúde dá essa alternativa para as mulheres que apresentaram fatores de risco, elas estariam numa lista prioritária. Né? Idades diferentes. A dificuldade é só realmente o desempenho do exame nessa faixa etária, que ele não é tão bom, mas ele é disponível e pode ser utilizado. Né? Olha, a nossa equipe ouviu a opinião da mastologista Fernanda Salum, da Sociedade Brasileira de Mastologia, sobre os avanços no tratamento do câncer de mama. O tratamento avançou sob todos os aspectos, né? Novas técnicas cirúrgicas de reconstrução mamária, novas drogas-alvo, novos equipamentos de radioterapia, exame genético para fazer diagnóstico das pacientes que têm câncer familiar. Eu costumo dizer que quando eu me formei, há 20 anos atrás, a gente fazia uma medicina mais ou menos parecida, SUS e privado. Acontece que a tecnologia, ela incorporou muitas estratégias que o SUS não avançou.
né? Então, por exemplo, hoje, na medicina privada, a gente já consegue recomendar que o paciente faça aconselhamento genético, identificar as pacientes que têm mutação, às vezes conversar com os pacientes em mastectomia e oforectomia profilática antes mesmo da pessoa ter a doença, tipo Angelina Jolie mesmo, né? E no SUS, a gente não consegue nem fazer mamografia das pacientes, né? Aqui no Distrito Federal mesmo, que é a capital do Brasil, a gente tem uma necessidade para fazer o mínimo de mamografia de 124 mil exames. Ano passado foram feitos 7.500 exames. Grave essa denúncia da mastologista, né? E aí a gente pergunta, existe mesmo uma diferença no tratamento do câncer de mama no SUS e no sistema privado? Tem uma assimetria, né, da abordagem do SUS de câncer de mama e do setor privado. O setor privado tem um outro mundo, a alternativa de cura é maior. Infelizmente ainda, a sociedade civil se organiza, a FEMAMA é um exemplo, há outras instituições, para que esse equilíbrio seja alcançado logo. Mas é fato, há uma assimetria. Essa assimetria se deve especificamente a que fato principal? Orçamento seria um fato importante, organização e racionalização dos recursos. É importante dizer, e foi uma questão para esclarecimento, o sistema de saúde público é dividido em 3 responsabilidades. O gestor municipal tem um, o gestor estadual outro, o gestor federal, a União, tem outra responsabilidade. Se esses 3 agentes não conversarem e entrarem numa sintonia fina, é muito difícil avançar nisso. Por mais que haja empenho de recursos do Ministério da Saúde, do secretário estadual de saúde e do próprio prefeito, isso por si só não é suficiente. E também o controle social. O SUS é pensado de forma centrada no usuário. Então é preciso que o usuário sempre esteja ali como uma resistência à lesão de direitos. Então ele precisa sempre alertar quando não tiver acesso a determinado exame ou quando tiver quebrado, por exemplo. Há sistemas para isso, controladorias, a própria ouvidoria do SUS. E diante de uma doença que é considerada crônica, que é o câncer, e que causa prejuízos emocionais, familiares e também no orçamento público, se a gente tem novas drogas, novos tratamentos, e aí eu pergunto diretamente ao Ministério da Saúde, eu sei que é um dos tripés disso tudo, por que é uma coisa tão grave que eu posso remediar com essas novas tecnologias e ela não chega? O Ministério da Saúde é o provedor principal de recursos para tratamento do câncer, né? Boa parte do orçamento aí de 2 bilhões na área de tratamento de câncer, quimioterapia, vai ser para custear esses tratamentos. A incorporação de novos tratamentos no âmbito do SUS, ela também tem uma disciplina, que é uma disciplina regimental com um arcabouço normativo legal, que diz exatamente quais são os passos para se demonstrar a eficiência de um novo meio diagnóstico e de tratamento, qual a vantagem para a sociedade, qual o custo para a sociedade e a decisão pela incorporação ou não por parte da gestão do Ministério da Saúde. Claro que existe uma questão, um nó nesse processo, que é o fato de que qualquer incorporação para o sistema de saúde, ela necessariamente é um dispêndio novo de recursos que não recebem, não tem uma previsão de dotação orçamentária específica. Ou seja, o Ministério da Saúde tem 100 bilhões para gastar e se eu encontrar uma nova tecnologia que me custe mais 10 mil reais por ano, esses 10 mil reais vão sair de alguma das atividades já previstas para acontecer. É uma falta de orçamento com um elemento ali de burocracia ou não? Com um elemento de falta de meios de suplementar o orçamento do Ministério da Saúde, na mesma razão que haveria um aumento de custo decorrente da nova tecnologia. É uma solução que o Congresso, a sociedade, precisa discutir e encontrar uma forma de garantir meios para o acesso a novos tratamentos e diagnósticos no âmbito do SUS, de modo geral. Só para a gente, vamos seguir com as perguntas, mas quer fazer um contraponto a essa resposta? Não, é exatamente isso. O Ministério da Saúde decide sobre a incorporação, principalmente com 2 parâmetros. Primeiro, se ele é custo efetivo,
né, se vale a pena pagar, e segundo, se ele funciona perfeitamente, se há evidência científica. A evidência científica, acho que não deveria ser função do Ministério da Saúde, porque nós temos uma agência de regulamentar da saúde, que é a Anvisa, e ela já faz essa análise quando concede o registro para comercialização de qualquer droga no Brasil ou de outras tecnologias. Custo-efetividade, eu acho que aí está o nosso gargalo, porque é quanto o Estado decide pagar e quanto a sociedade, por intermédio do Estado, decide pagar. E hoje no SUS a resposta tem sido que para tratamento de câncer avançado não se decidiu aportar mais dinheiro ou investir nessas modalidades. Então você tem na rede privada um elenco de drogas muito maior, que tem... Claro que afetam a vida da mulher, a qualidade de vida dela, a dignidade dela, a possibilidade dela, enquanto estiver em tratamento, a ter uma vida mais normal, inclusive continuando trabalhando. E no SUS já há tratamentos um pouco obsoletos e não se fez ainda essa decisão de avançar para novas drogas ou drogas de inovação. Olha, vamos ouvir agora depoimentos de mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Essa parte da vida delas é contada na exposição Viva a Vida, que pode ser visitada no Senado Federal. Há 7 anos, Joana descobriu que estava com câncer de mama. Descobri fazendo um autoexame, né? E também eu estava sentindo uma dor no meu braço, no braço esquerdo, mas eu nunca imaginava que seria. O diagnóstico precoce facilitou o tratamento e em 8 meses Joana estava curada. Eu descobri aqui em Brasília, só que eu fui fazer meu tratamento em Teresina, que lá tem um hospital de referência de câncer, que é o Hospital São Marcos. E chegando lá, foi tudo rápido. Joana é uma das 12 mulheres que aparecem na exposição Viva a Vida, aberta na Galeria do Senado, em Brasília. O conjunto de fotos traz a imagem de mulheres que passaram pela experiência da mastectomia, cirurgia de retirada total ou parcial dos seios. A retirada da mama, eu não me senti tão triste, porque eu sabia que era... Eu acreditava que eu iria viver, né? Para a mulher, a perda da mama é muito, muito difícil, porque nós estamos acostumados a ser inteiras com ambos os seios. Então, eu particularmente sofri muito, chorei muito, mas eu sabia que eu tinha que enfrentar aquilo, porque a minha vida estava em jogo. As fotos revelam também as memórias de mulheres que, após a reconstrução mamária, ganharam um novo corpo e um novo significado para suas vidas. A minha autoestima aumentou 100%, né? E passando por tudo que eu passei, eu dou mais valor à vida hoje, né? A exposição Viva a Vida é promovida pela Associação Recomeçar, fundada em Brasília por uma mulher que também viveu o desafio de resgatar a autoestima depois da mastectomia. Eu tive a sorte de ter um profissional habilitado, com expertise em reconstrução mamária, pelo Sistema Único de Saúde. Inclusive, eu fiz uma tatuagem para cobrir as cicatrizes. Queria olhar no espelho e ver uma mama linda. Hoje em dia, eu olho e vejo uma flor de cerejeira enfeitando o meu seio. A Associação Recomeçar acompanha pacientes que estão na fila de espera para a reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e promove ações de incentivo às políticas públicas para a saúde da mulher. Segundo o Ministério da Saúde, em 2015, o SUS fez mais de 18 mil mastectomias e cirurgias conservadoras, o que representa pouco mais de 30% do total de pessoas diagnosticadas com câncer por ano no país. Nós temos hoje uma lei, que é uma lei de reconstrução imediata, que garante à mulher, no ato da cirurgia de retirada do tumor, a reconstrução mamária. Só que nem todas as mulheres têm possibilidade clínica de realizar esse tipo de cirurgia. E a gente quer que as mulheres que desejem reconstruir a mama, que elas tenham oportunidade. A exposição Viva a Vida faz parte da programação do Outubro Rosa. Vamos viver a vida, vamos aproveitar nessa segunda chance que nós tivemos de viver. Estamos curadas e estamos felizes. Importante mostrar essas histórias de superação, contar a história de quem passou pelo problema e está aí, feliz hoje, né?
É importante encorajar as mulheres também que estão passando ou que tiveram descoberto o câncer de mama a se espelhar nessas vencedoras. A gente chama na FEMAMA de batalhadoras, porque de fato elas enfrentaram diversas dificuldades, encararam os tabus, como a gente percebeu nas questões que foram colocadas pelos entrevistados, e hoje estão vivas e podem celebrar a vida. E celebrando de uma forma, acho que dando um outro valor para a vida até, né, de superação. Sim, e é importante dizer que também essa é uma conquista legal. Hoje é uma lei federal que determina que a realização de reconstrução da mama ocorra no SUS, de forma gratuita, se houver condição clínica, né? Então, esse é mais um avanço legal, que tramitou no Congresso Nacional com amplo apoio da população, a FEMAMA como uma das proponentes, uma das que requisitou, e hoje uma realidade se vê histórias como essa. E a gente volta já já falando sobre a luta contra o câncer de mama. O intervalo é rápido, não sai daí. E a gente continua a conversa sobre a campanha Outubro Rosa. Estão aqui comigo no estúdio o Thiago Turbay, da FEMAMA, e o Dr. Sandro Martins, do Ministério da Saúde. E uma médica aqui de Brasília transformou a experiência pessoal com câncer de mama em um livro e também num projeto de apoio às mulheres. Um olhar no espelho revelou mais do que uma mudança no corpo. Eu tomei banho e fui no espelho me enxugar e me organizar, e aí eu vi que o meu peito estava um pouquinho achatado, o peito direito. Assim, e aí eu peguei no bico do peito e ele não vinha para frente, estava preso, né? E assim, nessa hora eu pensei, bom, isso é um sinal muito forte de um câncer de mama. Eucilene estava certa. Era um câncer de mama que mamografias periódicas não conseguiram detectar. Para ser bem sincera com você, eu sempre achei que eu podia ter câncer de mama. Eu acho que na hora que eu vi o resultado mesmo da biópsia, quando o médico disse, olha, o resultado não foi muito bom, eu digo, bom, eu estou vendo, né? Na tela do computador estava lá um carcinoma. Eucilene passou por 6 meses de quimioterapia, cirurgia de retirada da mama e radioterapia. Um ano depois do tratamento, já curada, ela decidiu viver seu primeiro Outubro Rosa de uma maneira diferente. Eu acordava de madrugada. Acordar de madrugada e pensava, estou sem sono, vou fazer o quê? E aí eu comecei a escrever sobre o que eu estava sentindo, sobre o que estava passando na minha vida, sobre os sonhos. Então eu resolvi que no Outubro Rosa eu ia postar um texto por dia falando das coisas que eu vivi, que eu aprendi, que eu queria compartilhar com outras mulheres. A experiência compartilhada diariamente no Facebook transformou-se no livro Outubro Rosa, do muito que há por ser dito, onde Eucilene propõe um novo olhar sobre a doença. É muito importante que a gente olhe a doença sem essa carga, que a gente olha assim, olha, eu posso ter câncer, eu posso ter diabetes, eu posso ter uma dor de estômago, eu posso ter uma úlcera, eu posso ter uma hanseníase, eu posso ter... Tem doenças mais graves do que o câncer, você pega as doenças degenerativas e mesmo assim as pessoas estão vivendo sua vida. O livro será lançado ao longo do mês de outubro em diferentes capitais do Brasil. A distribuição e venda da obra darão início ao projeto No Espelho, criado por Eucilene para motivar a formação de uma rede de conversa sobre o câncer. Eu estou começando o projeto No Espelho, com a ideia de fazer grupos e de criar uma coisa que eu estou chamando de rede de conversa. Onde a gente possa discutir o que é o câncer, que formas a gente tem de lidar com isso, como que a gente pode passar por essa situação de uma maneira menos dolorida. Tem uma ideia também de apoiar a formação de voluntários, né, de pessoas que trabalham com pessoas com câncer. Tem uma proposta de fazer grupos terapêuticos com mulheres, incluindo mulheres de baixa renda, que precisam de um suporte terapêutico e têm dificuldade de pagar. Eu acho que se conhecer, saber seus desejos, ir atrás deles, investir neles, isso potencializa a tua energia.
te dá mais capacidade de enfrentar qualquer desventura que você possa ter. Ver um exemplo do lado de uma pessoa como a gente que teve o problema e saiu é um incentivo e tanto, né, para buscar ajuda e para desmistificar. Acho que ela falou uma coisa importante. O câncer até hoje ainda é uma doença que se tem muito medo. Tem gente que não consegue nem falar a palavra câncer, né? Perfeito. Essa é uma dificuldade cotidiana, ou seja, foi visto, mesmo realizando os seus exames de rotina, não é impossível você ser surpreendido com o diagnóstico de câncer de mama. Daí a importância do autoconhecimento do corpo e buscar um esclarecimento de qualquer alteração que note. Isso é muito importante porque, apesar de que a gente fala que tem 40 a 50 mil casos de câncer de mama por ano no país, a maioria dessas mulheres vão ficar curadas da doença. Então, vão ficar curadas com a cirurgia, com a radioterapia, quimioterapia, vão ser sobreviventes do câncer. Vão ser sobreviventes por ter passado por essa experiência que normalmente é transformadora também do ponto de vista pessoal. A pessoa ressignifica todo o seu ambiente familiar, as suas relações a partir da perspectiva de tratamento de um câncer e encontra, por exemplo, motivação para engajar em projetos de cunho social que, se não tivesse acontecido o câncer, a pessoa talvez não tivesse atentado para aquela potencialidade e aquela necessidade da sociedade. O tratamento do câncer de mama é um daqueles que a gente tem mais satisfação, porque quando esse diagnóstico ocorre de maneira adequada, você tem maior chance de cura. Então, estágios iniciais, 99% das mulheres passam por um tratamento sofrido, porém ficam curadas da doença. Enquanto que se deixa de perseguir um diagnóstico precoce, quando você notou as primeiras alterações no corpo, se isso não foi possível através da mamografia, essa chance de sucesso vai caindo bastante. O diagnóstico precoce torna muito mais difícil para a pessoa não fazer esse diagnóstico precoce, mais caro o tratamento também, né? Mais caro o tratamento. Quando o câncer já está no estado avançado, até antes de falar do estado avançado, o que a gente tem hoje no SUS de tratamento para as pessoas, o que é oferecido? E mesmo quando ele chega no estágio muito avançado, é possível tratar? O SUS, quando o paciente chega em estágio localmente avançado, o SUS se compara à rede privada. A verdade é que, nesse momento, os dois pacientes têm alternativas muito semelhantes, com pequenas diferenças. Mas os protocolos são muito semelhantes e semelhantes até ao que ocorre no resto do mundo. Já quando é diagnosticada com câncer avançado, câncer de mama avançado, aí o SUS não tem uma oferta de medicamentos de dois específicos que... O trastuzumab, já um medicamento que foi incorporado no SUS para localmente avançado, mas para câncer avançado, a Conitec, que é o órgão do Ministério da Saúde que decide sobre a incorporação, decidiu não incorporar. Nesse momento, há um elenco de drogas muito maior, há mais possibilidade de tratamento na rede privada e do SUS, ele ainda continua, não que não oferte, mas... Isso é considerado uma falha grave no tratamento para as pessoas que têm câncer? Acho que sim, um dos motivos de tabu também, porque a ideia da mulher, quando é diagnosticada com câncer avançado, de que ela está mais próxima da morte, quando ela não deveria pensar assim, procurar essa alternativa para que ela não só tivesse possibilidade de viver um tempo maior, livre da doença, mas que nesse tempo que ela viva com qualidade de vida, que possa desfrutar desses momentos. Ela não deve pensar assim porque não é assim de fato? Porque ela tem que procurar os direitos e isso é possível fazer porque há uma decisão do Estado Nacional. Só para a gente deixar bem claro, é possível tratar em qualquer fase, é isso que é importante deixar claro. Sim, a possibilidade de cura, ela diminui quanto mais avançado, mas é possível o tratamento em qualquer fase. Aí só uma desincronia entre o que é oferecido na rede privada e o que é oferecido no SUS. Há uma questão que é envolvida em relação ao tratamento da doença avançada é que o resultado do tratamento da doença avançada não se deve buscar maximizar a oportunidade de tratar só nessas fases, porque o resultado é ruim em todo mundo. Então, o câncer de mama, quando ele não pode ser controlado por cirurgia, radioterapia, com a quimioterapia inicial, a chance de
perda de anos de vida é uma realidade, qualquer que seja as circunstâncias. E por isso a gente enfatiza mais uma vez o diagnóstico precoce. E aí eu vou pedir para a gente falar que a mamografia ajuda nesse diagnóstico precoce. E lá atrás a gente ia falar dos tabus e acabou pulando o assunto. Queria que você falasse dos tabus. As pessoas têm medo de fazer mamografia, inventam histórias que dói, ou porque a radiação vai me prejudicar, ou tantas outras situações que são colocadas para que não seja feito o exame. É tabu, o que é mito? Inclusive, recentemente, tem algumas informações circulando em redes sociais de que a exposição da tireoide, a radiação da mamografia poderia aumentar o risco de câncer, uma inverdade absoluta. Não há nenhum tipo de risco relacionado à realização de mamografia por conta da quantidade de radiação que a mama ou os tecidos próximos recebem. É uma quantidade ínfima de radiação, incapaz de ser um fator preponderante para o aparecimento de cânceres. Então, são tabus que circulam e que, na realidade, devem ser desmistificados. O que eu percebo é que, às vezes, a resistência da mulher em relação a realizar um exame quando não está tendo nenhum sintoma, mamografia, ou buscar um atendimento médico logo que percebe a primeira alteração na sua mama, vem desta ideia de que se recebe um diagnóstico de câncer está associado a uma fatalidade, ou seja, que não há resultado satisfatório com o tratamento. Isso não é verdade. Essas exposições, esses movimentos mostram cada vez mais que se nós temos dezenas de milhares de mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama todo o ano, nós temos centenas de milhares de mulheres que sobreviveram ao tratamento do câncer de mama e estão levando vidas produtivas, ativas e curadas da doença. Inclusive existe uma lei, né? 60 dias entre o diagnóstico e o tratamento no SUS exatamente, no SUS, né? Até o primeiro tratamento. Para que você comece, essa lei efetivamente está funcionando? Os dados da lei não são muito bons. Ela está em vigência desde 2013, né? Ela determina que da descoberta do diagnóstico até o início do primeiro tratamento devem decorrer no máximo 60 dias. O ideal é que não se façam em 60 dias, que o tempo seja menor, e há até dados do Ministério da Saúde que identificam um percentual grande de mulheres que não chegam até que realizam o primeiro tratamento antes dos 60 dias. Mas há um contingente ainda muito grande que recebe esse primeiro tratamento depois dessa data. É importante aqui salientar que essa é uma das alternativas para obrigar que ela tenha acesso a algum tratamento. Mas, e há uma outra iniciativa que determina que o diagnóstico que não tem tempo para ser realizado, fosse realizado em até 30 dias, para que nós também promovêssemos essa lei, ainda em debate no Congresso Nacional, ainda é uma proposição, não se tornou lei, mas que incentiva, para que a gente cobre nossos representantes políticos, para que votem, para que a gente sancione essa lei. Quanto mais ações, melhor, né? Para a gente combater. Nós ajudamos os próprios sistemas a se organizar. Nosso tempo está acabando, a gente só tem 3 minutos e a gente já falou que a cura é possível. E aí eu quero uma pergunta final. Tem que acompanhar para toda a vida? Pode voltar? Que isso é um pouco de medo, só para a gente encerrar aqui. A cura é possível na maioria dos casos e precisa ser feito um acompanhamento após o diagnóstico permanente. Nos primeiros 5 anos, preocupado com a possibilidade de se detectar uma recidiva da doença que mereça um tratamento específico. E após isso, em função de efeitos tardios do tratamento, tanto da radioterapia como da quimioterapia, que pode se manifestar décadas após a realização desse exame, que merece então um acompanhamento médico específico. Então, a rigor, o segmento, do ponto de vista de cuidado com saúde, é permanente. Um recadinho final para as pessoas no Outubro Rosa, por favor. Que transformamos o Outubro Rosa não num mês só, mas acho que numa vida mais plena, mais saudável, livre de fatores de risco do câncer e que a mulher sempre acredite que é possível ter cura, é preciso viver e é preciso ter uma nova chance, como disse a Joana, né? Eu diria até que assim, o Outubro Rosa, todo mundo tem que fazer o seu, ou seja, no seu mês de aniversário, fez 50 anos, buscar meios de fazer um primeiro exame de
diagnóstico precoce para o câncer de mama, mamografia. E fez aniversário, faça sempre autoexame, fez aniversário, faça ecografia e faça mamografia, cuide-se sempre, tiver né? no banho. Para não deixar só para os 50 anos, já que é precoce. Né? Eu vou agradecer aqui a presença do Tiago Burbay, que é diretor de Relações Governamentais da FEMAMA, e o Sandro Martins, do Ministério da Saúde. Muito obrigada por terem participado aqui dessa conversa com a gente. Para saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. Na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!